Feliz 2025 para vocês aí, moçadinha. Muita saúde, muitos projetos aí pela frente. Os primeiros dias de janeiro são os dias mundiais de a gente começar novos projetos, né? Tem gente que quer fazer aqui a gente fala que é o 1º de janeiro é o dia mundial do regime, né? Todo mundo vai fazer regime ou vai estudar, tem algum projeto em mente, assim. Eu vou desejar para vocês, sinceramente, muita saúde, porque o resto a gente dá um jeito, né? Então vamos lá, vamos começar a aprender alguma coisa logo de cara, nesse início do ano. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse parafuso aqui, que no caso aqui é um parafuso antigo do cabeçote do Jeep, tá? Então ele tem uma dimensão bem específica. Então ele tem um comprimento, uma rosca e um diâmetro e uma dimensão aqui da cabeça bem específico. É bem específico em relação a uma norma e específico em função também do ano que foi fabricado esse parafuso. O tempo vai passando e as técnicas vão mudando, né? O que é importante ter, assim, vou tentar falar bem simplesinho, é só uma introdução, mas um parafuso como esse aqui, nada mais é do que isso aqui, uma mola. E toda a complexidade do bom funcionamento de um parafuso é essa tensão que ele vai ter. Então, quando eu apertar no torque específico em relação à peça que eu vou montar, e principalmente nas dimensões do meu parafuso, do tipo da rosca, do tipo do material, o comprimento, o diâmetro, o desenho da cabeça, da ferramenta que eu vou utilizar, eu vou estipular um determinado torque. Às vezes tem toda eu não vou aplicar o torque final de uma vez, talvez eu vou fazer todo um procedimento para chegar a um determinado torque final que vai, como é que eu posso dizer, a finalidade desse aperto muito específico, com uma técnica bem específica, é que eu tenha uma tensão que ela é programada para ter um certo valor. E durante todo o período, toda a vida desse parafuso que ficar fixo, essa tensão vai ficar lá. Então, digamos que eu apertei e ele está exercendo uma força aqui de 150 newtons. Então eu tenho 150 newtons aqui. Esse motor ficou montado durante 50 anos. Durante 50 anos eu tenho 150 newtons. Talvez, depois de um certo período, provavelmente essa tensão vai diminuir um pouco, tá? Mas ela está lá. E é isso que mantém as peças fixas corretamente. Então isso é muito importante. Por exemplo, quando a gente vê muito isso em chassis, né? Chassis de caminhão, chassis dos carros antigos, tem rebite, né? Então ele é montado a quente, é quase como um prego, né? Tem uma cabeça, tem um corpo, um cilindro, você monta ele está vermelho, né? Ele está numa temperatura muito alta, talvez 700 graus, 800 graus, monta, vai prensar ele do outro lado, vai formar uma cabeça e quando ele esfriar ele vai encolher, ele vai diminuir o comprimento. E aí ele está exercendo uma força. Então ele foi montado lá assim, sem nenhuma tensão, mas aí quando ele esfriou, ele está exercendo uma força. Enquanto ele está lá, ele está exercendo essa força. Entendeu? E é essa força que mantém as duas peças unidas. Então, quando eu pego esse parafuso aqui, vou tentar fazer ele bem grandão, vai. Essa caneta aqui eu tenho que jogar lá fora. Eu tenho a cabeça do meu parafuso aqui. Vou fazer assim.
o sextavado, tem o corpo. Tá fraquinha também essa aqui, né? E eu tenho a... Pronto, tá melhor esse aqui assim. E aqui eu tenho a rosca. Eu vou montar ele. Quando eu começar a apertar minha peça aqui, vamos supor que eu montei. Tá aqui assim. Então eu estou apertando, vou apertar. Isso aqui, o parafuso vai entrar dentro da minha peça. Quando chega aqui assim, o que vai acontecer? A cabeça vai se apoiar aqui na superfície aqui da minha peça, ele não sabe mais avançar, portanto eu estou continuando a apertar. O que vai acontecer? Eu vou avançar aqui, né? Porque tem esse plano inclinado aqui e eu vou avançar. Se eu avanço para cá, o que vai acontecer? Vai ter uma deformação aqui, aqui vai se esticar. E é exatamente o que acontece com uma mola. Então é isso aqui assim que acontece. Agora, por que o torque é tão importante? O meu amigo Sérgio Medina, que é o comandante Medina, que é um piloto de helicóptero, de avião, ele está sempre me falando, pô, fala lá no teu canal a importância que tem o torque. Então é um piloto que está falando, um amigo meu, um piloto, que está falando para mim, você tem que falar mais sobre a importância do aperto dos parafusos. Ele, mais do que ninguém, sabe que é a importância de uma manutenção feita corretamente. Tem? Por quê? Porque é o que vai manter a qualidade do funcionamento da aeronave. No caso, a gente fala mais aqui é de carro, de motor, né? Então tem que ter um torque realmente específico. O que acontece se eu não der um torque de aperto menor, um valor menor? Eu não tenho esse valor de elasticidade correto, a tensão vai ser pouca, a tendência de se soltar vai ser muito grande, principalmente se tiver vibração. E o que acontece se eu apertar demais? Eu vou apertar demais, a gente sabe muito bem que se eu chegar aqui e apertar com muita força e vier até aqui, o que vai acontecer? Essa mola não vai voltar mais na posição inicial aqui, ela vai ficar maior. Então quer dizer que vai ter uma deformação plástica. E aí perde toda a característica. Então você ultrapassou a carga máxima do parafuso. Então isso não pode acontecer. Então tem que tomar realmente muito, muito cuidado com o valor de torque que você vai dar, entendeu? Então é por isso que é muito importante a gente lubrificar a rosca, lubrificar aqui assim, entendeu? A gente vai diminuir o atrito. Diminuindo o atrito, com a mesma força que eu aplico aqui, eu vou ter um torque correto e eu vou ter um torque mais elevado. Se tiver muita ferrugem aqui, se a minha rosca tiver sujeira, eu vou gastar tanta energia, tanta força para vencer o atrito aqui, que o torque final vai ser mais baixo do que deveria ser, entendeu? Então é por isso que é muito importante o bom estado do parafuso. Então um parafuso como esse aqui, de cabeçote, de mancal, geralmente a gente não usa duas vezes. Uma vez que desmontou, você tem que comprar outros novos, entendeu? E aí tem que sempre ver a especificação. Aqui esse parafuso ele tem um desenho aqui, ele tem uma impressão aqui na cabeça. Esses riscos que tem aqui significa o grau, a qualidade dele, entendeu? Então você tem que respeitar isso aqui. Isso é muito, muito importante. Outro controle que você pode fazer, aqui não, eu acho que não vai, vocês não vão conseguir ver, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês
Só para vocês verem que é interessante. Mas não vai dar para ver aqui, tá? Mas quando eu passo a minha mão aqui, aqui tem um certo diâmetro e aqui o diâmetro é menor. Aqui eu consigo sentir, assim, mas não é a maneira correta, tá, pessoal? Então aqui está mais, o diâmetro é menor aqui do que aqui. O que quer dizer isso? Que já teve uma deformação plástica. Então assim, para você ter certeza, aqui, aí eu posso vir com um parquímetro. Não é o instrumento ideal para fazer isso, tá? O ideal é vir realmente com um micrômetro. Mas eu vou pegar aqui o parquímetro, vou ver se eu consigo mostrar para vocês como que é importante a gente controlar as peças. Peraí, vamos ver se eu não estou só... não sei se isso aqui vai dar para ver. Mas olha, ó. Se vocês verem essa parte aqui, o paquímetro, a lâmina aqui tá, a peça aqui do paquímetro está encostando aqui. E aqui já não está mais encostando. Não sei se vocês conseguem ver. Do lado de cá dá para ver bem aqui. Até aqui está encostando e essa parte aqui não está encostando. Não olha o corpo aqui, não é o corpo que eu estou falando. Eu estou falando da rosca ali. Tá? Então, ó, aqui está bem encostando. Aí se eu vier aqui, ó. Se eu vier aqui, eu vou zerar o meu paquímetro. Não é o instrumento ideal, tá? O certo seria pegar o micrômetro. 11,01. E se eu venho aqui... Nossa, olha... quase 6 décimos de diferença de diâmetro. Em menor aqui. Então realmente teve uma grande deformação aqui. Então esse parafuso de jeito nenhum que eu posso utilizar de novo. Tá? Então isso é algo que tem que tomar realmente muito cuidado. Então um parafuso é a primeira assim ideia que vem sempre na minha cabeça, assim, que um parafuso tem a mesma função praticamente de uma mola. A gente vai fixar como uma mola, tá? Então aqui, por exemplo, tá o meu cabeçote. E aqui está o bloco. Esse aqui é o bloco. Como é que está preso isso aqui? Porque aqui eu entrei dentro da matéria do bloco, eu avancei. Aqui não tem como eu avançar porque o parafuso se apoiou na superfície do cabeçote. E aqui está a minha junta. Que antes talvez a junta era dessa espessura e eu comprimi ela e agora ela está na espessura correta, visto que eu apertei meu parafuso no torque correto e esse valor de elasticidade do meu parafuso vai manter uma certa força, que é exatamente a mesma coisa de prender aqui a extremidade da minha mola no cabeçote e a outra extremidade no bloco. E aí eu faço isso. E é essa tensão aqui que vai manter minhas peças montadas corretamente. E o que é interessante também é que essa variação de tensão aqui, ela vai mudar quando o motor está frio, quando o motor está quente. Entendeu? E só para que vocês têm que lembrar sempre, que é muito importante, que quando eu vou explicar como é que eu aperto o cabeçote, a ideia principal quando a gente vai montar, no caso aqui, uma peça como o cabeçote, ou um mancal, ou uma biela, é que essa tensão seja o mais uniforme em todos os pontos de fixação. E eu vou explicar para vocês que em certos motores é muito difícil de obter isso. E que na prática, na verdade, a gente tenta se aproximar
da melhor forma possível, mas a gente nunca consegue ter um 100%, né? É sempre aproximado. Mas a gente vai sempre tentar fazer um método que seja o melhor possível. E isso eu vou tentar explicar para vocês nos próximos vídeos, tá bom? Então esse é o primeiro vídeo de 2025. Moçadinha, se inscreve aí no canal. Falou, forte abraço aí para vocês aí.